Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui nessa mesa retangular, né? Agora sim. Vamos fazer o nosso terceiro debate aí da série O Cristão e a Política. Tem sido algo bem edificante para cada um de nós. Estou com os meus irmãos aqui, temos estudado, orado e pedido a Deus direção a respeito da nossa política brasileira, né? Lembrando que no fim do ano vamos ter uma eleição de grande porte, eleição para a presidência do Brasil, da nossa nação, e trazer para cada um de nós aqui uma consciência política, uma consciência cristã política, entender qual é a responsabilidade do cristão diante desse cenário do nosso país, e temos responsabilidades de orar, temos responsabilidades de conhecer a respeito de política, temos responsabilidades de se envolver, inclusive, é o que estamos debatendo nesse tempo. Eu queria retornar àquele texto de Provérbios 29:2, que fala: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme, o povo sofre. Então, com base nesse versículo, eu queria orar e começar o nosso debate dessa noite aqui, que seja uma bênção para a glória de Deus, que você seja edificado, instruído e elucidado. Vamos orar? Deus, obrigado por esse período especial que temos de estudar a Tua Palavra. São tantas vozes no meio dessa realidade, desse encontro final que vamos ter com as eleições, com o voto, mas nós queremos ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor baseado na Tua Palavra. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para entender mais a respeito de política, nos dê sabedoria para entender mais a respeito da nossa responsabilidade e que possamos fazer o nosso melhor nas urnas para que possamos entender qual é a Tua vontade para a Tua igreja, para a nossa nação, e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, queridos, então, conforme conversado na semana passada, eu queria fazer aquelas perguntas que nós vamos estar trabalhando essa semana. E a primeira é a seguinte: quais as áreas em que o Estado, vocês entendem que o Estado tem invadido competência ou território da igreja? Talvez não uma invasão de intervenção, de perseguição, porque o nosso país, nós temos liberdade religiosa, nós conversamos isso há semanas atrás, mas talvez até uma pressão em determinadas áreas em que o Estado parece que pede, aí a pergunta para complementar, parece que o Estado joga algumas ideologias, irmãos, e fala assim: eu quero a autenticidade da igreja, eu quero que a igreja dê um veredito de que isso é bom e deve ser aceito e a igreja deve aceitar. Vamos lá, quem pode ir? Eu creio que, como foi bem colocado aqui pelo Daniel, não há uma intervenção, pelo menos não no sentido legal, né, de intervir, mas já há um movimento assim, de pressão contrária, pelo menos no que diz respeito a comportamentos. Então, você não tem leis que proíbam a prática da nossa fé, mas você já tem posturas que são totalmente contrárias à nossa fé e que, por não abraçarmos, por não adotarmos essas posturas, então somos já mais do que oprimidos. Nós somos exprimidos, nós somos pressionados a concordar. Sim. Nós somos pressionados a, no mínimo, concordar. E a grande questão é essa proximidade de simplesmente concordar, discordar. Tá bom, discordo, mas até onde vem? Então fica na nossa porta. Quantos centímetros para dentro da nossa porta, e aí eu estou falando a porta da fé, né? Sim. Quantos centímetros para dentro da porta da fé deve ser, ou não, né, o nosso grau de tolerância? Sim. E em que medida a minha tolerância já não fere a minha própria fé? Então, é fato. Não sei dizer ainda. Eu não sei mensurar em que ponto, em qual medida, mas já sofremos uma pressão. Quiçá, talvez até intervenção, porque já há
líderes religiosos não presos, não temos isso, o Estado ainda é laico, não está preso, mas já está indiciado, processado e sendo inquirido de responder o porquê não fez algo contra a sua própria fé. Sim. Bom, mais alguma coisa com relação a isso? Eu acho que uma área interessante é a questão do aborto, que foi abordado aí, estava nas mídias há pouco tempo. Em quais aspectos o aborto traz legalidade e ali uma discussão a respeito do estupro, né? E a fé cristã defende a vida até em última instância. E o Estado hoje traz a permissão, né, do aborto em caso de estupro. Uma outra questão que eu acho que o Estado quer, eu entendo, tenho percebido que ele quer tomar um pouco o espaço da igreja, é a questão da sexualidade. Sim. A questão o que vocês acham? A questão da identidade, do gênero, Sim. do casamento de pares, homens com homens, mulheres com mulheres. E a gente tem que ser bem sincero e bem transparente de que o desvio moral da sexualidade, ela não é um problema só dos não religiosos. Os religiosos também têm. Sim. A grande diferença da fé é que dentro do ambiente religioso, esse desvio moral é visto como desvio moral. E todo cristão admite isso. Mesmo que ele pratique, caia, vacile ou tenha essa dificuldade. Mas ele vai dizer, eu tenho essa dificuldade. Isso não é visto mais como desvio e muito menos como desvio moral. Isso é visto como uma prática liberal. Então é uma ideologia como tantas outras. As ideologias são muitas, né? Você tem nacionalismo, socialismo, liberalismo, democratismo. E o liberalismo é muito forte, é muito forte. Então, se eu, dentro do ambiente religioso, eu digo, isso é ou não é moral, a gente se critica e se aceita. Então, não há uma tentativa da fé invocar para si uma prerrogativa de pureza que não existe dentro da igreja, essa pureza. Mas existe a honestidade de dizer, vai contra a nossa própria fé. Isso já quase não pode mais ser dito fora desse ambiente. Fora desse ambiente não é visto assim. Então a gente é um verdadeiro cabo de guerra, eu creio. E se nós nos posicionamos como pessoas que não aceitam este tipo de comportamento, nós somos tidos como pessoas que estão perseguindo essas pessoas. E não, é um comportamento, né, que a palavra de Deus, inclusive, que é a nossa regra de fé e prática do cristianismo, a Bíblia, inspirada por Deus, ela não crê como uma prática a ser feita. Então, assim, não praticamos, entendemos que não deve ser praticado, não condenamos a pessoa, mas não concordamos com a prática, com o comportamento. Mas eu tenho a impressão que determinados comportamentos parecem que são empurrados para serem aceitos dentro daquela chamada que da igreja que chamamos, vamos lá chamar como fé, da nossa fé, certo? E aí eu penso numa pergunta dentro disso. Então, por exemplo, uma prática incabível para uma determinada igreja cristã seria oficializar religiosamente um casamento de 2 homens. Há uma pressão, não é legalizada, não está ainda dentro da nossa Constituição, mas os pastores já têm sofrido pressão para isso. Uhum. E se você simplesmente disser, não, muito obrigado, a gente não faz, nós seremos bem vistos dentro dessa civilização? Vai ser aceito que você negue a oficialização religiosa de um casamento homossexual? A negativa vai traduzir isso como homofobia. Pois é, mas é homofobia ou é fé religiosa? É fé religiosa. Ninguém está desrespeitando as pessoas. Na verdade, nós não declaramos uma luta contrária, né, à pessoa. A gente só não vai estabelecer oficialmente um casamento, né, porque não vai contra a nossa fé. Vai contra o que é estabelecido no nosso livro de regras, que é a Bíblia. Pois é, mas veja só, aí vem raça e sexualidade. Porque, por exemplo, é óbvio
que nenhum sacerdote ou nenhum ministro religioso de qualquer fé pode negar fazer o casamento de alguém porque é branco ou negro ou asiático ou qualquer raça. Não, a nossa igreja não faz casamento de pessoas como você. Você como? Não, você que é dessa cor. Não casamos pessoas negras. Inadmissível. É racismo. Portanto, crime. Agora, não fazemos casamento de pessoas do mesmo sexo. É visto, logo, logo, como crime também. Não é uma questão mais de fé. Você é um criminoso. Então, colocou uma prática sexual dentro de um status racial. Racial. Sim. Não tem nada a ver. Na verdade, a igreja ela vai passar por esse processo, vai acontecer, né? Como o Daniel falou, ainda não é impositivo, mas nós estamos sendo cercados. E eu gosto daquela frase de João Calvino, pensando de que toda autoridade foi instituída por Deus. Mas ele coloca assim, de maneira secundária, achei muito interessante essa palavra secundária, devemos estar sujeitos aos homens que têm preeminência sobre nós, mas somente sobre a autoridade de Deus. Se as autoridades ordenarem algo contra o mandamento de Deus, devemos desconsiderá-los completamente, seja quem for o mandante. Olha que interessante, cara. Então, a partir do momento que o Estado começa a influenciar a igreja de maneira sufocante, de maneira opressora, de maneira impositora, nós devemos sim desconsiderá-los como autoridade sobre nós. Enfim, seremos perseguidos, fato, né? Sim. Isso automaticamente vai acontecer. Sim. Mas, pensando na questão da influência, nós teremos que tomar as nossas decisões e continuar com a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Né? A gente vê Daniel fazendo isso contra a autoridade. Falou, você tem que se ajoelhar e adorar a estátua. Olha, eu te obedeço em tudo, mas nisso eu não vou. E pronto, acabou. Desconsiderou. Desconsiderou uma autoridade política, governamental e falou não para ela. Pedro também, no Novo Testamento, né? Antes importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Estava sendo proibido de pregar, falou, não, aí eu não. Atos. Em Atos, né? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Também. Isso quantas vezes na história, né? Desobediência civil faz parte. A gente segue um livro que contém regras de fé que nós acreditamos que são a vontade de Deus. Então, se o Estado fala que não pode seguir esse livro, a gente simplesmente desobedece o Estado. A gente continua com o livro, continua com Deus. É a lei maior, né? É. Você me disse, estava falando aqui da interferência do Estado na mídia. Sim. Duas coisas. Primeiro, eu lembrei quando a gente falou da influência ou da interferência do Estado na igreja ou na religião, eu lembrei daquele caso da França, que por causa dos extremistas islâmicos, por causa de alguns atentados que tiveram lá, eles proibiram, por exemplo, as mulheres usarem burca na rua. Então, é uma manifestação religiosa delas, né, a vestimenta, e elas são impedidas lá de usarem burca na rua, porque eles enxergam como um perigo ou uma possível terrorista. Né? Isso, é um risco. E, realmente, as pessoas que detêm a mídia na mão, os poderosos, não são muitas pessoas, não são a maioria, mas são pessoas muito influentes. E a gente está falando de âmbito de Hollywood, de séries, de filmes, e eles têm uma agenda, algumas coisas, algumas ideologias, alguma coisa que eles acreditam, e realmente eles tentam, o objetivo deles é difundir isso, é que todo mundo aceite e que seja considerado normal e natural. Sim. Então, a sociedade vai caminhando nesse sentido, como o Felipe falou. Talvez seja a mídia, inevitável. no caso, né? A mídia força, ela incentiva, ela divulga e a sociedade vai comprando. Abraça, né? Então, tá entrando, né? Sim. Sutilmente, aí, nesse caso da mídia, tá entrando. Sim. Propagandas. Sim. Tem uma propaganda de um perfume que é muito normal, uma família com um par, por exemplo, ali, e tá todo mundo aceitando, dinheiro público pago para fazer a propaganda. Mas propaganda pública. Era uma propaganda pública de um produto e uma cartilha também, uma cartilha de uma escola pública. Então, aí tem dinheiro de toda a fé do Brasil. Toda a fé do Brasil paga os seus tributos, então é um dinheiro público de toda a fé para patrocinar
uma ideologia que não é abraçada por toda a fé. Exatamente. E a gente está falando não apenas de cristão, tem várias crenças religiosas que não adotam essa fé. Mas hoje ela já é patrocinada com dinheiro público de toda a fé para um princípio que não agrega toda a fé. E é público, então. Tive acesso a uma apostila de uma escola, por exemplo, pública, em que há fotos ali de uma família tradicional, tristes. Homem, mulher e filhos. E ao lado, uma foto de uma família alternativa, né? Era um par, dois homens, e rindo, alegres. Então essa pregando questão. que a família tradicional não traz alegria. Né? E não só nessa área, né, irmãos? E de novo com dinheiro público. Dinheiro público. Não só na área da sexualidade, mas em todas as áreas. Eu acho que várias áreas, a área por exemplo, a área da vida, a área de submissão à autoridade é uma outra área que também eu acho que há uma interferência, uma pressão. A área da honestidade, a área da honestidade. Então são áreas que eu sinto que vão minando, umas com um viés maior, de uma proposição maior, e outras mais sutis. Mas eu acho que nós devemos cuidar com isso. Diante disso, eu já quero emendar uma segunda pergunta. Então, as áreas que o Estado tem invadido, identificamos algumas. Agora, áreas em que a igreja tem invadido competência do Estado. Vocês acham que isso? A igreja, no caso, invade? Entra em competência do Estado, Cris? Sim, entra. Quando a gente percebe os ditos vocacionados para o seu cuidado religioso, de repente terem uma vocação para o seu chamado público. E aí misturam as coisas. E aí querem, no ambiente público, impor e praticar a sua fé de uma maneira não tão sábia, né? Porque nós tratamos antes, né, numa conversa nossa aqui, sobre o quão é importante esse direcionamento moral que o pastor até abordou na conversa, que todas as religiões têm. Esse padrão moral, que é importante para o ambiente público. E aí eu percebo, talvez não só a igreja, mas líderes religiosos que querem estar no poder público, às vezes trazendo a sua fé e desviando um pouco do foco que é o cuidado com a gestão pública, que é diferente nas conversas que a gente tem tido, né, nas primeiras 2 aulas, de que há uma separação. Sim. A gestão pública deve ser feita por homens preparados, Sim. né, com seu intelecto e bem desenvolvido. Sim. E no aspecto religioso também. Homens preparados, mas para aquele trabalho. Chamados diferentes, né? Chamados diferentes. Que já entra numa terceira pergunta que depois nós vamos fazer aí, sim. Interessante. É isso. Mais alguma? Aí o propósito, né? O propósito da igreja, ele é espiritual, ele é divino, é o reino de Deus, como Jesus pregou o tempo todo aqui entre nós. E o chamado do Estado não é espiritual. O Estado não tem essa responsabilidade de doutrinar o ser humano. O Estado tem o papel de servir a comunidade, né? Fazer política é servir as pessoas. Nós conversamos sobre isso, né? Que o Estado está sobre o nosso serviço, né? Agora, a partir do momento que a igreja quer transformar o Estado na extensão da própria igreja, ou de qualquer outra igreja, qualquer outra religião, denominação, importante também, né? A igreja está invadindo aquilo que é de competência do Estado. Nós podemos influenciar positivamente? Sim, com certeza. As leis morais de Deus dizem que até o princípio constitucional foi tirado modelo bíblico, né? Sim. Modelo repúblico foi tirado do modelo bíblico, onde existe uma Constituição e existem homens, né, que são capacitados a gerirem essa Constituição, mas isso tem que ficar muito bem separado. A influência é boa, sim, a gente tem vários exemplos bíblicos de homens e mulheres de Deus que influenciaram positivamente, mas transformar o Estado numa igreja não existe, isso não existe, né? E
a gente acaba perdendo o nosso propósito. Né? E- Quando isso se torna um objetivo nosso, né? Tem que ser feito, a gente tem que fazer isso. Eu creio que acabamos perdendo o nosso propósito e acabamos até abrindo margem para que qualquer outra fé tenha o mesmo direito também de estatizar Exatamente. a sua crença. E sem contar que para nós, Brasil, isso já seria um retrocesso porque já foi praticado no passado aqui. Já fomos uma nação declaradamente cristã na sua Constituição. Nos tempos de um Brasil ainda império, uma nação cristã. E não somos mais uma nação cristã. Somos uma nação laica. Então, quando a igreja quer fazer isso de novo, não somos mais uma nação cristã, porque aquele cristão era o cristão católico, universal. Então, agora temos que também ser uma nação cristã evangélica. É um retrocesso. Porque aí, qual é a próxima, então? É uma nação cristã espírita. Sim. E depois de uma nova geração é o quê? A nação cristã, o quê? Umbandista. E depois que passar todas as linhagens cristãs, o Brasil vai ter que ser uma nação islâmica. É. E depois que passar o islâmico, ou seja, isso não tem fim. É. Então, de fato, o Estado, a igreja não tem que ter esse nível nacional de interferência estadual. E eu creio que, infelizmente, depois você, Dani, eu creio que, infelizmente, a igreja e os seus representantes, eles têm interesses puxados para as próprias comunidades, infelizmente. Por isso que mistura, né? Por isso que mistura e por isso que não há uma força coesa na política pública de uma conduta, porque parece que a impressão que quando o cristão vai lá para o cargo público, ele não está interessado em influenciar eticamente as pessoas. Não, eu vou influenciar eticamente o meu colega aqui, para que ele não roube mais, para que ele pense realmente nos necessitados, para que ele realmente toque esse projeto para frente, independente de ter que assinar qualquer coisa entre nós aqui. Não, mas parece que eles entram porque ele tem um compromisso com a denominação dele, com a sua fé. Se o cristão, se é um cristão que entra, um cristão evangélico, ele tem compromisso com a denominação dele, com a igreja dele. Se é um cristão católico, ele tem compromisso com a comunidade de fé dele. Se é um espírita, tem compromisso com o grupo dele. Se é um macumbeiro, e assim, quantas religiões tem no Brasil, os compromissos, eles ficam fracionados entre as próprias comunidades de fé deles. O que não fugiria de nada da política atual. Porque, por exemplo, o político que conseguiu cargo alto no governo e ele é da área da agricultura vai querer abaixar os impostos na área da agricultura. Sim. Se ele é industriário, se ele constrói, ele vai querer abaixar o imposto do cimento. Vamos fazer lei para abaixar o imposto do cimento? Qual é o interesse dele? Realmente é público ou particular? Sim. Aí ele fala, não é nem agrícola e nem industrial, nem construtivo. Ele trabalha com gráfica, ele vai querer abaixar o imposto do papel. Ele está realmente preocupado? Então, assim, quando eu, como cristão, quero também viabilizar algo que é do interesse da minha igreja e da minha denominação, estou sendo igualzinho. Então, quando você, por exemplo, pastor, como representante dessa comunidade, né? Nós conversando aqui, a gente conversando, chega um político, um candidato, e aí vai sentar na sua sala lá. E vai perguntar o seguinte, vai falar, olha, eu gostaria de me apresentar. Se a sua pergunta for, o que você pode nos ajudar como igreja e como comunidade, você já está no mesmo pensamento. Já corrompeu. Agora, a pergunta sua deve ser, qual o seu plano político para a cidade? Aí sim. Exatamente. Qual é o apoio para a minha igreja? Política. É isso aí. Qual é o teu apoio para a minha cidade? Aí sim, é política saudável. E a igreja não busca poder, né? A igreja não deve buscar poder daqui. A gente não deve buscar legislar sobre as nossas leis religiosas. Então, a lei não santifica. A gente não pode colocar uma lei lá. É proibido pecar. Pena. Não tem como. Pena, inferno. Então, realmente, o nosso poder tem que ser do alto, né? Então, a gente busca influenciar, como você estava falando, influenciar para o bem, mas dentro da política é o bem comum, não só o nosso bem. É isso aí. E eu já quero engatar a terceira pergunta, e a penúltima, que tem tudo a ver com essa.
E é uma pergunta polêmica, porque nós temos muitos pastores políticos e candidatos. Eu quero perguntar aqui para o pastor de ofício. Pastor que é vocacionado por Deus para cuidar de ovelhas, pessoas, ovelhas, deve se envolver em cargos políticos? Pastor deve se envolver na política, mas não em cargo político. Eu creio que há uma diferença, porque isso que nós estamos fazendo aqui hoje é um pastor envolvido na política. Porque nós abrimos a agenda da nossa igreja para um tempo de escola bíblica dominical para falar de política. Então, eu acho que o pastor tem que se envolver na política, sim. Ensinar a sua comunidade a pensar politicamente, esclarecer o que é uma política saudável e uma política corrupta, que Jesus, ele também apoiou a política quando, em Mateus 22, ele falou, pode continuar contribuindo com César, dá para César o que é de César, não parem de dar para Deus o que é de Deus. Agora, assumir um cargo, eu acho que você fere o seu primeiro cargo, que eu creio ser mais alto. Sim, e de maior valor, e mais nobre e mais eterno, porque como o Daniel falou, né, nosso reino, de fato, ele não é daqui desse mundo, não devemos buscar poder nenhum deste mundo. Então, quando um pastor deixa, ele está ferindo o princípio primordial do seu maior valor de chamado, que é eterno. Tudo que eu conseguir construir como político vai ficar na terra. Tudo que eu conseguir construir como pastor vai embora para o céu, porque são almas, né? A nossa denominação, por exemplo, nem permite um pastor se candidatar a cargo público antes que entregue na denominação o seu nome no quadro pastoral. Ele tem que abdicar. Já vemos isso numa tradição grande que é a presbiteriana, já é praticado assim. O pastor presbiteriano hoje precisa abdicar do seu título pastoral para se candidatar. A batista, então assim, cristã evangélica, presbiteriana, batista está entrando nos seus concílios, lutando para que isso também seja validado lá, justamente por entender que não se deve misturar. Envolvimento sim, cargo não. Porque é inevitável que o rebanho vai ficando abandonado, né? Sim. Quando se envolve com a política. Não vai fazer bem feito os dois papéis, nunca. Não consegue. E eu temo cair naquele mesmo problema de quando um pastor ele entra para beneficiar suas ovelhas. De novo, que é como falamos, né? Ele vai desferir. Ele Né? tende a se corromper. Eu assisti uma série bem interessante que diz a história de 4 jovens, né? Não, são 3. Sintonia, uma série bem interessante que 3 jovens que foram criados juntos. Um foi para o mundo das drogas, virou traficante da região, da comunidade. O outro virou músico, MC. E a moça se converteu de fato a Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela começou a congregar numa igreja e ela foi vista como uma possível candidata a vereadora da cidade. Ela chegou no momento e falou, não tenho vocação para isso. Pela igreja ela foi eleita como a candidata da cidade, né? E ela chegou na mesa do pastor e da pastora lá, no caso tinha a pastora, e falou, olha, pastora, eu não entendo que não. O pastor se exaltou e falou assim, nós temos planos com você para a nossa igreja. Então, é exatamente isso. Foi essa a verbalização. Depois você pega lá, acho que na 2ª ou 3ª temporada, ele fala, levantou e exaltou, nós temos, como é que você desiste desse jeito? Nós temos planos, nós, igreja local, né? Igreja ali local, temos planos com você para esta comunidade. Então restringe corrupção, restringe essa questão. Estamos te preparando para que você seja uma influência ao nosso interesse. Nos beneficie. Eu não vejo, por exemplo, o Daniel beneficiando nichos da comunidade dele lá. Sim. E nem vejo o outro extremo, que é Jesus assim se eximindo do envolvimento político. Então, o envolvimento político de Jesus teve. Ele foi criticado porque comia com pessoas públicas, de função pública. Né? Mas ele também, ele joga ali, quando ele é questionado com isso, ele fala, olha, eu sento e como junto com publicanos e pecadores e vocês criticam. João Batista era um religioso recluso,
que comia gafanhoto e mel silvestre, e vocês falavam que ele era um lunático. Então, assim, vamos falar de nós. Vamos falar da nossa fé. Se você for um religioso recluso com a sua fé, que não se envolve com nada, você é um João Batista, lunático. Sim. Se você se envolve com os políticos, você é um pecador, como Jesus foi criticado e chamado de pecador por se envolver. Então, é fé. Vamos falar, se envolvendo ou não. Então, se envolva, faça um bom papel. Até creio que, sim, um pastor não deve abdicar da vocação para cargo público, mas seria bom ter crente vocacionado para cargo público. Sim. Sim, como a Vocacionado. gente conversou já. Que tem Vocacionado. até chamado para isso. Agora, para a gente finalizar, uma última pergunta que é bem interessante. Quais aspectos aí sim o cristianismo influencia positivamente no Estado? Aí é bem legal. Ele Cristianismo, influencia, né? muito. Eu acredito, Isso, né? muito. Quais? Pensando já na nossa Constituição do Brasil, tem alguns valores, alguns princípios que advêm do cristianismo. Sim, como o Felipe É, falou, né? Por exemplo, o valor da vida, a dignidade da pessoa humana. Isso vem do cristianismo histórico, porque outros povos, por exemplo, os espartanos e algumas tribos indígenas, quando nasce um bebê que eles consideram com algum defeito, eles sacrificam o bebê. Olha aí. Então, uma construção histórica de séculos de cristianismo, a sociedade inteira foi vendo qual a importância da pessoa humana. E a gente crê isso porque nós cremos que fomos criados por Deus à imagem e semelhança dele. Outra coisa é a igualdade das pessoas. Então, Interessante. Gálatas 3:28 vai falar que não há judeu nem grego. Então, raça não diferencia pessoas. Não há mulher nem homem. Gênero não diferencia. Não há escravo nem livre. Condição social não diferencia. Então, a igualdade. A Constituição fala todos são iguais perante a lei. Isso vem do cristianismo. Influência do cristianismo. Eu acho que o cristianismo influencia muito no Estado na questão moral. E olha que nós já estamos numa moralidade baixa. Isso E aí não, é pior ainda. pior ainda. E não só o cristianismo, acho que qualquer fé, ela tenta puxar a régua da moralidade um pouco para cima. Sim. O católico, o cristão, há uma tentativa de puxar a régua um pouco para cima da moralidade, a influência positiva do cristianismo, a questão da honestidade. Pois Né? Toda religião condena a desonestidade. Sim. Então imagina quantos desonestos teríamos se não houvesse fé religiosa. E aí a gente tem que ser bem honesto e sair até da nossa fé. E pensar na fé religiosa como um todo. O cristianismo é uma bênção para o Estado, porque ele vai diminuir o número de corruptos, de ladrões. Porque todo cristão verdadeiro não vai ser corrupto nem ladrão, assassino. Vai sair mais barato o policiamento da cidade quando todo mundo for cristão. Vai ser muito mais barato. A saúde vai sair muito mais barato quando todo mundo for cristão. Não vai ter alcoólatra, não vai ter drogado. Qualquer um que for um cristão verdadeiro, e de qualquer linha cristã, viu? Ele não vai ser beberrão, alcoólatra, vingativo. Então, vai haver uma economia absurda. A sexualidade, doenças, dever do Estado. Polícia, segurança. Não vai precisar. Se todo mundo tiver uma fé religiosa, a gente vai economizar muito com segurança. Doenças sexualmente transmissíveis. Vamos economizar muito, porque ele vai ser fiel na sua sexualidade. Desonestidade. Vai aumentar o PIB lá em cima, porque ninguém vai fraudar impostos. Já pensou? Se ninguém fraudasse impostos? Então, assim, o cristianismo, ele de fato influencia muito positivamente, e já que não vai ser cristão, que creia em alguma coisa, porque vai sair muito mais barato, politicamente falando, para o Estado. Pro Estado, né? Quem dera que todo mundo abraçasse a nossa fé cristã. Mas se não vai abraçar, abraça alguma, porque nós sabemos que espiritualmente não vai fazer diferença nenhuma, porque vai para o inferno, está condenado, né? Mas socialmente vai fazer muita diferença na saúde, na segurança e na educação. E não só isso, falando em política social, o que a fé cristã, e aí cristã generalizando também, pratica de boas obras sociais. Isso também. Incluindo isso. Então, meus queridos, tem, por exemplo, comunidades carentes que são mantidas por igrejas. Católicas, cristãs, evangélicas, espíritas, e são mantidas socialmente. Questão de como? Alimento,
educação, inclusive. Sim. Você pega missionários que vão lá. Sim, Roupa. saúde. Roupa, Tratamento, saúde, tratamento odontológico, psiquiátrico, psiquiátrico, médico. Desonera o Estado. Casas de abrigo. A nossa denominação, por exemplo, tem um orfanato cristão evangélico que abriga crianças órfãos, literalmente, de pais presos, de pais que perderam a guarda do filho, enfim. Quantas igrejas fazem isso? São inúmeras. Que economia isso gera também para o Estado? Então, influencia sim, positivamente. Eu me lembro de pensando nessa questão da influência positiva, a gente fez um evangelismo uma vez como igreja aqui no Maitá, numa penitenciária que tem aqui no Maitá. E na hora de ir embora, a diretora nos chamou e nos perguntou, vocês vão retornar quando? A gente falou, a gente volta em breve, nós temos uma agenda e tal. E ela falou, eu queria que vocês voltassem em breve. Porque todas as vezes que a igreja, vocês passam por aqui, esse lugar se torna diferente. Olha só. E assim, nós não éramos os únicos que passavam por lá. Existiam vários outros grupos de várias outras religiões que visitavam a mesma penitenciária, mas ela quis deixar claro de que toda vez que o evangelho, né, não quero colocar como placa de igreja, mas toda vez que a Bíblia, o evangelho, o cristianismo entrava naquele lugar, Um presídio, né? ela dizia que o lugar se transformava. Então, que influência boa, né? Boa. Que influência maravilhosa. Se todos fossem, não haveria nem presídio. Exatamente. Não haveria presídio. Né? E eu queria encerrar justamente, pegando esse gancho, Felipe, com Zacarias capítulo 4, verso 6, né? A palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, Nem por nem violência. por violência. É pelo Espírito, né? É pelo Espírito de Deus e a influência nossa. Então, como nós vamos pensar politicamente de maneira a avançar a política pública brasileira? Não é por força, nem por violência. imposição. É pelo Espírito do Senhor e influenciando, se preparando e influenciando que seja assim. Na verdade, já estamos fazendo política, né? Quando um bom cristão no seu ambiente de trabalho dá um bom testemunho, ele já está fazendo política. Mateus, né? Exatamente. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, né? E obras que glorifiquem a Deus, não são obras que glorifiquem a nós mesmos. Glorifiquem ao Pai que está no céu. Alguém te pergunta, você tem uma relação boa com a sua esposa, você se relaciona bem, como é que isso? Isso é uma influência. É uma influência positiva, sempre. Você tem um tratamento digno com a sua filha, você dá importância para ela, como é que funciona isso? Você não mente no seu trabalho, diz que entregou aquela e nem foi lá. Isso é influência. Isso é servir as outras pessoas da maneira que a conduta nossa foi transformada por Jesus. Amém. Amém. Conseguimos perguntar e responder 4 perguntas. Eu queria só sugerir a leitura de Zaqueu, a conversão de Zaqueu, Sim. a leitura no livro de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Eu acho interessante que vocês leiam e pensem um pouco de como que Jesus influenciou um publicano. Tá? E depois a gente conversa um pouco melhor sobre essa história. Amém. E eu quero também trazer um desafio para você que vai assistir essa aula. Nos comentários, coloque perguntas, que nós vamos ter uma última aula lá de debate para tentar responder essas perguntas, tá? Vamos ter um cronograma aí de mais 3 aulas, uma aula a respeito de ideologias propriamente dita, uma outra aula a respeito das linhas da política de direita, da política do centro e da política de esquerda, e uma última aula do voto consciente do cristão, junto com as respostas dessas perguntas, e uma surpresa que antes de nós começarmos a aula aqui, nós definimos como ser na última aula, uma surpresa bem especial para você. Não é a minha candidatura, tá? Queria que nós orássemos, pedir para o Felipe orar, encerrando. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos apresentado e tem nos revelado coisas importantíssimas a respeito da política, a respeito da cosmovisão bíblica, né, que engloba também a nossa política. Te agradecemos por tudo que estamos aprendendo, por todas as ideias aqui comentadas, conversadas, dialogadas,
que o Senhor continue a nos ensinar, a nos corrigir, ó Deus, a nos educar, né, segundo a sua palavra, para que a nossa prática política ela seja também, Deus, também espiritual. Amém. Como diz o texto de 1 Coríntios 10, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. E é o que nós queremos, fazer política para a glória do Amém. Senhor, ó Pai, dando um bom testemunho, Deus, e deixando para este mundo a luz da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por essa manhã, nós oramos agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.